E aí pessoal, tranquilão? Bom, hoje a gente tem mais um vídeo aqui. Eu vou explicar para vocês como que a gente faz uma indexação de um relatório criado no Jasper Studio, que é onde é a ferramenta que a gente cria os nossos relatórios. Depois eu vou estar fazendo outros vídeos como montar o relatório, mas eu vou dar só só mostrar como qual plataforma que gera esse relatório, e daí depois fazendo uns outros vídeos ensinando como realmente faz o relatório. Monta o relatório dentro do Jasper Studio. Bom, dentro do pacote do RCB System, quando vocês abrirem o arquivo zipado dele, vocês vão encontrar essa arquitetura que vocês estão vendo na tela. Se vocês clicarem em controle, aqui dentro a gente tem uma pasta chamada relatório. E aqui a gente vai ter vários relatórios do Jasper já pronto, tá? Já compilado. Todos esses relatórios de .jasper, se você copiar todos esses relatórios, criar uma pasta dentro do seu sistema operacional, instalar o Jasper Studio e aprontar para essa pasta, aí vocês podem ter essa arquitetura que eu estou mostrando agora. Então nessa arquitetura foi esse procedimento que eu tenho. Então eu tenho aqui o relatórios e daí eu criei uma arquitetura. Quando eu clico duas vezes no Jasper, ele gera o JRXML, que é o arquivo que a gente consegue editar esse arquivo, tá? Aqui eu vou fazer uma demonstração simples de um relatório. Então o que eu fiz aqui? Vou criar um relatório de pluviômetro, tá? A chuva mês a mês, e vou colocar um gráfico aqui. Já montei uma consulta, vou deixar uma consulta pré-criada aqui dentro, a consulta, só para demonstrar no gráfico. E se vocês olharem aqui nas variáveis que vai receber, nos campos eu tenho descrição, coordenada x, y, data, quantidade, a unidade de medida. Esses dados estão no apontamento de chuva, tá? Então daí eu montei esse relatório. Dentro do projeto aqui, eu dou um botão direito nele aqui e mando compilar. Então venho aqui em Jasper e mando... deixa eu clicar aqui no JSM. Isso. E compilo o report. Compilei ele vai gerar o Jasper novamente, se eu alterar algum dado, tá? Se vocês pegarem direto da fonte lá, vocês não precisam alterar. E esses gráficos aqui provavelmente já está dentro do seu RCB System, tá? Então, deixa eu achar isso aqui, eu coloquei como pluviômetro chuva, esse aqui. Bom, aqui no RCB System agora, eu vou entrar com uma senha minha, na minha base de teste. Eu vou em RCB System aqui do lado. Essa plataforma do RCB System é a plataforma onde consegue gerenciar toda a estrutura do sistema, tá? Alguns gráficos que eu vou mostrar aqui, que eu deixei pronto na tela, só para exemplos. E vou vir aqui em arquivo relatório. Então aqui eu vou indexar aquele meu relatório, tá? Para fazer essa indexação é muito simples. Eu vou clicar no botão incluir. Eu vou colocar o nome. Nesse caso eu vou colocar o seguinte: pluviômetro, chuvas, e vou dar uma observação aqui. Então gráfico de apontamento de chuvas mês a mês. E vou selecionar o arquivo. Vou selecionar o arquivo Jasper, que é o arquivo compilado, tá? Pluviômetro chuva. Ele vai fazer a indexação desse arquivo para mim. E eu preciso de algumas informações. No caso, em campo, eu vou descrever os campos tanto de valores do relatório. Então, aqui no relatório, na estrutura, eu tenho os campos que são os campos que vão vir da minha consulta. E eu tenho os campos de parâmetros, tá? Nesse caso, esses campos aqui, ó, data, hora, login, SQL, cabeçalho, imagem, filtro, RCB System, slogão, usuário, página, ID, esses tipos de campo eu não preciso descrever, porque são campos padrões de todas as consultas. No entanto, se você quiser montar um outro arquivo, a melhor coisa que você faz é copiar um já existente,
Ctrl C, Ctrl V, cria o novo e edita, criando um novo arquivo de relatório, porque daí ele já vai vir com essas configurações. O próprio RCB System, na hora que for plotar esse relatório, ele já emite esses campos aqui, tá? Então a gente não precisa criar. Se eu tivesse colunas à parte aqui, depois eu vou estar escrevendo outros tipos de relatório, que daí vocês vão ver as colunas. Aí eu teria que indexar essas colunas. Por isso que na hora que eu vou incluir, ele vai falar o seguinte para mim. Vou incluir o nome aqui. Então, nesse caso, eu vou incluir o primeiro, que é a descrição. O nome tem que ser igual tá aqui, independente se for maiúsculo ou minúsculo, tá? Então, vou colocar aqui, ó, descrição. Nome de apresentação. Como não é o nome para imprimir no relatório, é o nome que vai vir do banco de dados da consulta, eu não preciso colocar esse nome de apresentação. Aqui não vai ser campo, vai ser valor, porque ele vem do banco de dados, e o formato dele. No caso, ele vai ser um formato string. Tá? Se eu quiser colocar alguma observação, eu posso, mas nesse caso aqui eu não vou colocar, vou só aplicar. Então, nesse processo, eu vou ter que fazer a indexação de todos os campos. Tá? Eu vou abrir aqui meu relatório, então tem coordenada x, y, data, quantidade e DA unidade. Então, vou criar as coordenadas. Vou colocar como valor. A coordenada ela vai ser do tipo double. Esses campos são os campos que vêm do banco. Então, se no banco ele vai receber como sendo data, você coloca date. Se for double, coloca double. Aumentar um pouco essa tela. Bom, próximo aqui, data e quantidade. Então, data, valor é date, porque eu vou formatar no próprio relatório. Quantidade, valor vai ser... Lembrando que tipo aqui, valor e campo. Campo é quando eu vou jogar uma variável para dentro do relatório manual. E valor não. Valor é quando ele já vem da consulta. E vou criar o DA, unidade de medida. Eu não vou imprimir todos esses dados no relatório, tá? Eu só estou mandando só para vocês ver. Vocês vão ver que o relatório, na verdade, ele vai ser apenas os gráficos, tá? Criei essas colunas. Se eu quiser colocar uma foto depois do meu relatório pronto, para poder facilitar a visão, eu posso. Tá? Feito isso, aplica. Então, meu relatório está indexado. Pronto para o uso de consultas. Então, agora eu vou voltar aqui na primeira tela, vou em consulta e vou criar uma consulta. Então, vou vir em incluir. Eu já tenho várias consultas criadas. Ele vai abrir uma tela para mim. Primeira coisa, que tipo de consulta? Eu vou colocar aqui, ó, pluviômetro, chuva mês a mês. É o nome da minha consulta, tá? O grupo. Geralmente, a consulta, eu vou destinar a consulta para alguma coisa, tá? Nesse caso, vai ser um evento de relatório. Então, eu vou colocar um grupo relatório aqui. Melhor, vou colocar relatório programado, porque também vou programar ele para que ele seja enviado automaticamente por uma outra aplicação do próprio RCB System que tem, e depois eu vou estar mostrando para vocês, tá? Depois eu tenho qual conexão que eu vou usar para esse relatório. Eu vou conectar do banco local, não quero do PostgreSQL. Eu poderia qualquer conexão, tá? Depois eu vou... acima vai ter o card apontando vocês para um outro vídeo, que é o vídeo onde vocês criam as conexões. Bom, essa minha consulta, ela vai servir para o calendário? A gente tem um sistema de calendário. Não, não vai servir para o calendário. Ela vai servir para aviso. Esse indicador de aviso aqui são avisos que vêm na própria tela, tá? Eu posso criar várias consultas que fazem análise para mim. Quando eu abro a tela, ele me dá um aviso ou não, se aquilo está errado, alguma informação. Que eu vou estar mostrando para vocês uns outros formatos. Chave de sistema. Isso aqui é para consultas que vai via aplicativo, que depois eu vou estar também explicando. Bom, na observação, não vou colocar nada. Aqui eu tenho um mapa. Se essa consulta minha vai para mapa ou não, nesse caso não vai. Aqui eu vou colocar minha consulta que está dentro do relatório.
Nesse caso, o relatório ele já está indo com a consulta embarcada. Então eu não precisaria estar colocando a consulta. Mas eu vou colocar a consulta aqui para você estar vendo, porque depois eu quero executar a consulta. Não quero executar só o relatório. Então vocês estão vendo aqui, ó, eu vou colocar a consulta. Variável, essa consulta minha, ela vai ter variável embarcada aqui? Não, eu estou colocando essas variáveis como fixos, os valores. Tá? Depois a gente vai ter outras consultas, eu vou estar demonstrando que são variáveis. Controle de acesso, quem vai poder estar acessando essa consulta? Vou incluir aqui o administrador. Posso incluir quem eu quiser dos cadastros de usuário. Módulo, ela vai aparecer em algum local essa consulta? Sim, vou colocar ela, porque eu posso gerar tanto essa consulta dentro da tela, como enviar uma programação automática de tempo em tempo. Então, vou colocar aqui no apontamento de chuva, na tela de apontamento de chuva, eu quero que essa consulta ela vai aparecer lá. Relatório, qual relatório que eu vou utilizar para essa consulta ser executada? Então, agora sim, como eu já anexei o relatório, eu vou vir incluir. O menu, ele é o menu que vai dentro do formulário. Então, na hora de você estiver lá no formulário apontamento de chuva e você clicar no botão relatório, vai aparecer uma telinha, nessa telinha vai aparecer o nome que você descreveu aqui no menu. Então, nesse caso, eu vou colocar gráfico de chuva mês a mês. E o cabeçalho, para o relatório, que ele já vai enviar esse cabeçalho automático ao relatório, eu posso ou não colocar na construção do relatório. Nesse caso desse relatório, eu já coloquei no relatório cabeçalho, então ele vai estar enviando isso daí. No cabeçalho eu vou colocar como relatório gráfico de chuva mês a mês. E aqui eu vou selecionar o relatório que eu indexei, no caso, pluviômetro chuvas. Se eu clicar no botão gerar campos, ele vai adicionar os campos que fazem parte do campo de envio manual, tá? Dentro do relatório. Os campos que são enviados via banco de dados, as colunas, os valores, esses não precisa colocarem aqui. Como eu não criei nenhum, né, assim como mostrei lá atrás, então não vai precisar gerar, ele não vai gerar nada aqui. Fora isso, eu posso fazer o seguinte também, no e-mail, eu vou cadastrar um e-mail, que é o e-mail que quando eu configurar para mim fazer a programação de envio automático para o sistema, eu vou colocar aqui um e-mail para poder enviar automático. Vou colocar receber system e vou colocar o e-mail do RCB System. Apliquei, criei meu e-mail, criei meu relatório, apliquei e vou agora no programador. No programador eu vou dar um incluir e vou falar o seguinte, que eu quero que envie hoje, dia 2 de novembro, até dia 30. Então eu vou dar um intervalo para ele de tempo, vou falar qual o horário. O horário que eu quero é às 16 horas. Eu quero que envie dentro desse período, às 16 horas. Eu quero que envie na segunda, na quarta e no sábado. Deixo ela ativa, aplico e ele está criado. Clico em aplicar de novo. Agora, se eu for no meu pluviômetro mês, eu posso clicar em alterar. Ele já está gerando aqui a programação. Já está minha consulta, meu controle. E vou dar um botão direito nessa consulta e vou mandar executar ela. Vamos ver se vai me retornar algum dado. Não me retornou nenhum dado, então eu vou ter que abastecer isso aqui com informação. Essa consulta, como eu falei, ele vai mostrar lá na parte de apontamento do RCB Agrícola. Eu vou no RCB Agrícola e vou em apontamento de chuva aqui na meteorologia. Vou apontar um dia de chuva aqui qualquer. Eu já tenho um de teste aqui que eu tinha colocado, eu vou alterar ele e vou colocar numa data mais recente. Lá eu estou pegando do ano de 2022. Vou colocar aqui 30 milímetros. E vou criar mais um também, para ficar 2. Esse aqui é meu pluviômetro, o ponto é onde ele está. Vou colocar... de deixar esse dia 2, colocar dia 15 aqui, 15 quantidade de milímetros. Então choveu 15 milímetros no dia 2. Pronto, já tenho 2.
Se eu olhar aqui no apontamento de chuva, eu falei para vocês que o relatório vai estar aqui. Ó. Se eu clicar em saída relatório, já vai estar listando aqui, gráfico de chuva mês a mês. Porque lá no módulo eu falei que vai aparecer nesse módulo. E porque também eu falei que vai aparecer para o admin, que é administrador. Não adianta nada eu colocar o módulo e não colocar o usuário que vai ter acesso. Tá? Aí eu vou gerar. Gerei, está aqui o relatório. É um relatório simples, apenas para demonstração. Tá? Então, vocês podem montar o relatório do jeito que vocês quiserem. Bom, fiz isso. Meu relatório está pronto, minha indexação está pronta do relatório, minha consulta está pronta. Eu vou executar de novo aqui, ó, para ver o retorno no SQL. Ó, o retorno dele aqui, ó. Essa consulta aqui. E aqui próprio, no executor de SQL, eu também posso gerar o relatório para me testar antes. Eu não preciso ir lá no módulo. É que eu só fui no módulo porque eu não tinha apontamento. Dou um gerar aqui, ó, ele vai gerar para mim, ó, o mesmo relatório. E após eu ter programado esse relatório, existe o RCB System Tarefas, que daí a gente vai ter um outro vídeo como executar ele. Ele vai ficar por trás, trabalhando, e quando ele vê que deu todo aquele tempo que você pré-determinou, ele vai estar enviando esse relatório. Pessoal, tomara que vocês tenham gostado. Um simples relatório, depois a gente vai aprofundar mais. Então, criamos uma consulta focada no relatório e depois mostraremos que as consultas têm outras dinâmicas também, além de montar o relatório. E tomara que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima.